Saudações a todos. Eu quero pedir a você que não é inscrito no meu canal, se inscreva lá, dá um joinha, isso ajuda, na divulgação dos vídeos do canal. Ativa o sininho para receber as notificações, você será avisado toda vez que eu postar um vídeo. Comente aí no espaço abaixo, deixe a sua opinião, seu comentário, fique à vontade. E compartilha, esses vídeos que estão aqui no canal com seus amigos, seus familiares, seus irmãos de igreja, enfim, nas redes sociais, no WhatsApp. Esse canal ele pertence ao Atalaia. O que você ouve aqui não é comum de se ouvir nas igrejas ou em qualquer outro lugar. A palavra que a gente vai ver aqui hoje está lá em Mateus, capítulo 7, no verso 13 e 14, que eu vou ler. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque apertada é a porta, estreito o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, você que está assistindo aí, você católico, não importa a sua religião, budista, espírita, candomblé, não importa, O Senhor Jesus Cristo ele diz claramente aqui nesse texto que a grande maioria não irá se salvar, mas serão lançados no inferno, serão condenados. E posteriormente, no final, lá depois do julgamento do trono branco, serão lançados no lago de fogo, não por 10 anos, ou por 20, ou por 100, ou por 1000 anos, ou por 1 milhão de anos, mas para a eternidade, para sempre. E o Senhor Jesus diz também que a minoria será salva, a minoria passará pela porta estreita, pela porta da vida. Esse é um texto que eu, pelo menos na minha visão, eu, presbítero Márcio, eu acredito que deveria ser pregado, sistematicamente, periodicamente nas igrejas, mas ele não é. Porque é muito claro que Jesus diz aqui. Eu, particularmente, eu tenho quase 19 anos de caminhada, eu nunca vi alguém com uma Bíblia aberta pregar em Mateus 7, verso 13 e 14. Nunca, em 19 anos. Mas por qual razão a liderança da igreja evangélica, juntamente com seus pastores, pastoras, evangelistas, bispos, missionárias, pregadores de agenda, principalmente, tem agenda aí todo dia, obreiros em geral, também os padres, bispos, cardeais da Igreja Católica, os presidentes das instituições espíritas e todas as outras demais religiões, que têm como regra de fé acreditar, crer em Jesus Cristo, que se dizem, todos esses que eu citei aqui, que se dizem serem servos e seguidores de Jesus Cristo, não pregam a verdade nua e crua como ela é, abertamente como Jesus Cristo pregou. Por que não fazem isso? Por quê? Por medo? Sim, eu creio que é por medo, medo de ser reprovado pelas pessoas que estão nas igrejas ou nas instituições religiosas que eu citei, medo de perder a credibilidade, de ser rejeitado pelas pessoas na nave da igreja, de a igreja esvaziar. Eu creio que seja isso. Não tem medo de Deus, não temem a Deus, mas temem aos homens. Incrível isso, É incrível isso. Como que pode temer as pessoas, aos homens, e não temer a Deus, Eu quero ler um texto aqui, que está lá em 1 João, capítulo número 2, verso 6. Deixei até marcado aqui. Para complementar essa exposição aqui, nessa palavra. 1 João, no capítulo 2, primeira carta de João, no capítulo 2, verso 6. Olha que interessante que diz o texto. O senhor que é líder, a senhora que é líder, pastor, pastora,
auxiliar, presbíteros, evangelistas, bispos, apóstolos, obreiros em geral, os pregadores de agenda, né, que são alucinados, né, por pregar, ter agenda todo dia. Olha o que diz o texto. Diz assim, verso 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, nele quem? Jesus Cristo, deve andar como ele andou. Andar como quem andou? Andar como Jesus Cristo andou. A palavra andar aí não significa andar, né? No significado movimentar-se fisicamente. Não é isso que o texto diz, né? No original grego, aí, a palavra andar diz respeito à prática, né? Seu modo de vida, falar, agir, pensar, né? Você conduzir a sua vida de acordo com como Jesus Cristo viveu. O texto que a gente leu aí ele é muito claro, né, irmãos? Aquele que diz estar nele, né, deve andar como ele andou. Então, está claro como a luz do sol. Né? Se você diz que está em Jesus Cristo, o senhor, a senhora que está aí atrás dessa câmera, você que é ovelha, enfim, não importa a sua religião, se você diz, né, se você discursa abertamente dizendo que está em Jesus Cristo, isso significa que o seu modo de vida, o seu modo de falar, o seu modo de pensar, de olhar, de agir, ou não agir, né, está de acordo com o modo que Jesus Cristo vivia. Né? Isso é claro. Esse é o significado, né, desse versículo. Então, por isso que é importante, né, pensar bem antes de responder. Se você diz estar nele, então você pensa como Cristo pensou, pelo menos parecido, né? Você pensa como Cristo pensou, você fala como Cristo falava, olha como Cristo olhava, né? Enfim, ouvia como Cristo ouvia. Compreende o que eu digo. Né? Tem que ter uma semelhança. Nós não vamos ser perfeitos igual a Cristo, naturalmente. Mas tem que estar próximo, imitador de Cristo, né? Foi o que Paulo falou, não foi? Isso é andar como ele andou. Você diz, você discursa, você pronuncia, mas você vive isso que você está falando? Então, baseado no que eu acabei de falar aqui, eu quero fazer uma pergunta, né? Se eventualmente vocês estão realmente em Jesus Cristo, né? Então as suas pregações, elas têm que ser, né, semelhantes às pregações de Jesus Cristo. Jesus Cristo pregava sobre a justiça de Deus constantemente. Logo, senhores e senhoras, seja quem você for que estiver atrás dessa câmera, você deve ter constantemente nas suas pregações temas como a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus compreende mensagens sobre céu, sobre eternidade, sobre torno branco, sobre inferno, sobre lago de fogo. Supõe-se então que se os senhores e a senhora, seja quem você for, está em Jesus Cristo, anda como ele andou, esse tipo, né, esse teor de mensagens devem estar continuamente, né, nas suas pregações. A justiça de Deus. É simples. Eu ando, penso, olho, sou semelhante a Cristo. Mas não prego a justiça, não está batendo. Não falo sobre inferno, sobre céu, sobre lago de fogo, sobre julgamento, sobre torno branco. Então não está batendo. Deve pregar como ele pregou. Continuando ainda, né, nesse contexto, mais uma pergunta aí, né, para a liderança, que diz que está em Cristo, os pregadores de agenda, pastores aí auxiliares, pastoras, né? Todos vocês aí, na verdade, que estão aí atrás dessa câmera, vocês sabem quem foi a pessoa que mais falou sobre o inferno na Bíblia? Sabe quem foi? Foi um profeta? Não. Foi um rei? Não. Um sacerdote? Também não.
Quem foi então? Foi o Senhor Jesus Cristo. Mais de 40% das parábolas ditas por Jesus Cristo, ele fala sobre o inferno. Diz respeito ao inferno. Foi Jesus Cristo quem mais falou. Aí, mais uma pergunta, né? Hoje tem bastante pergunta nessa pregação, né? Você já pregou, o senhor aí que é líder, né, que tem 1, 5, 10, 20 igrejas, está aí com 30, 40 anos de caminhada. Você que é obreiro, auxiliar, pastor, pastora, presbítero, evangelista, missionário, pregador de agenda. Pregador de agenda eu acho que não prega. Se pregar inferno, ele perde a agenda. Mas seja quem você for aí atrás, que diz, né, que acredita se enquadrar, aqui no texto que eu li está escrito aqui, ó, 1 João 2,6, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Se o Senhor diz que está nele, que anda como ele andou, você já pregou alguma vez na sua vida, na sua igreja ou fora dela, em alguma igreja que o senhor, a senhora visitou, 40, 50 minutos, 1 hora sobre inferno, sobre lago de fogo? Já pregou? Eu estou pegando pesado, né? Eu sei. Então eu vou te ajudar. O senhor, a senhora que está aí atrás, independente que seja, do maior ou menor, já pregou meia hora, 30 minutos sobre o inferno? Para as almas? Ainda está puxado, né? Está pesado um pouquinho ainda, né? Tá bom, vou te ajudar. Vai, 15 minutos. 15 minutos corridos lá, falando sobre o inferno, como ele é, o que acontece. Já falou? Tá vendo? Eu acho que eu não posso generalizar, mas eu acho que é bem difícil. Existe. Aí atrás dessa câmera existe. Mas eu acredito que 1%, na minha visão espiritual, 1%. A grande maioria absoluta, sem medo de errar, nunca falou pelo menos 15% sobre o inferno. Essa é a minha visão, por experiência. Mas a conclusão disso, né, grande verdade mesmo, né, é que a igreja evangélica brasileira, a grande maioria absoluta, quase todos, né, nunca gastaram aí 40, 50 minutos, 1 hora pregando sobre o inferno. Não pregam. Não citam nem 5 minutos, não gastam nem 5 minutos falando sobre o inferno. Mas dizem, né, ser imitadores, serem servos de Cristo, dizem andar como ele andou. Mas diante, né, da realidade dos fatos se conclui, né, logo que a grande maioria, ou quase todos, né, não vivem, né, como ele viveu, não andam como Jesus andou, né, não tem uma vida, uma prática de vida como Jesus tinha. Essa é a realidade. Tem muito discurso bonito, mas é apenas discurso mesmo. Prática de vida não há, porque se tivesse prática de vida, o senhor, a senhora estaria pregando constantemente sobre a justiça de Deus. Se não prega sobre a justiça de Deus, logo o senhor, a senhora, seja quem você for aí atrás, não se encaixa em 1 João 2,6, que eu li agora há pouco. Aceite isso. Eu estou te ajudando, eu estou fazendo isso para te ajudar a quebrar esse coração orgulhoso, esse orgulho que você tem, esse coração de pedra que você tem aí. Ajuda. O melhor amigo é aquele que diz a verdade, aquilo que você precisa ouvir. O melhor amigo não é aquele que diz o que você gosta, o que você quer ouvir. É melhor você ouvir agora e entender agora do que ouvir isso lá no trono branco, porque lá em cima não tem mais como mudar. Lá é sentença, veredito. Então estou falando isso para que haja uma mudança, mas tem que quebrar esse orgulho. Entende? Só que tem um grande problema pregar a justiça de Deus. Tem um grande problema andar como ele andou. Você vai ter que pregar sobre o inferno. Você vai ter que dar a má notícia. E quando isso acontecer, você vai desagradar as pessoas que estão na igreja. Você vai desagradar a liderança, os obreiros da igreja. Se você pregar a justiça de Deus, você vai desagradar. Vai desagradar o senhor, a senhora na igreja que você congrega e também na onde você visita.
Pregar justiça, pregar o inferno, pregar lago de fogo, pregar trono branco, vai desfazer a sua agenda. Vai desfazer. Aqueles pastores, aquela liderança que te chamava para você pregar, te convidava, você, pastor, pastora, seja quem você for, eles não vão te chamar mais. Você vai começar a ser rejeitado, vai começar a ser rejeitada, como eu sou. Tem pastores aí atrás que eu conheço há anos, conheço desde garoto, brincava de bola. Eu vou nas igrejas deles constantemente. Não tem coragem. Não tem coragem de me chamar para pregar, para exortar, para trazer correção às ovelhas. Nem eu, nem outros atalaias, certamente. Porque não querem mensagens duras nas suas igrejas. Porque eles se consideram donos das almas. Eu conheço vários. Parei de ir nessas igrejas. Parei. E lá para quê? Para falar, quando eu apareço lá, eles... Ô, presbítero Márcio, você é um servo de Deus, você é amigo, você é da casa, seja bem-vindo. Mas não dá oportunidade nem para saudação, covardes. Desculpa não, lamento, não vou pedir desculpa, não, lamento dizer, são covardes. Homens e mulheres. Mas por que covardes, presbítero? É muito forte o que você falou aí. Sim, covardes porque eles tratam as almas, elas tratam as almas dessa liderança como se fossem suas. Não permitem que elas entrem, eles não entram no céu e não deixam as almas entrarem. Não deixam as almas entrarem, não deixam a verdade genuína do Evangelho chegar até elas. Impedem, restringem, criaram um bloqueio para que os atalaias, os mensageiros, que nós somos mensageiros, os atalaias são os mensageiros de salvação e também trazem mensagens de condenação. Não permitem. E vão dar conta, lá em cima, que as almas não são suas, não são deles, não são suas. Se você é líder, está me assistindo, não são suas, viu? Pastor, bispo, apóstolo, pastora, bispa, apóstola. Mais ainda, agora me ocorreu aqui, vamos ver uma palavra em Gálatas. Deixa eu ler aqui rapidamente e a gente encerra. Gálatas, capítulo 1, muito conhecida essa passagem, o verso 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, quer dizer, convenço, agrado, né? Homens ou a Deus, Paulo está perguntando. Ou procuro agradar a homens? Ele pergunta, procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha que palavra forte. Esse texto aqui ele é tremendo, ele é revelador. Esse texto aqui está falando de mais de 90% dos pastores, pastoras, lideranças, obreiros em geral, pregadores de agenda principalmente, porque se não agradar ao homem não terá agenda, fato. Se não agradar os homens, pregador de agenda não tem agenda. Mas esse texto que eu li aqui, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Está falando da grande maioria, mais de 90%. Se eu te perguntar ao senhor, a senhora, você é servo, é serva de Cristo? A grande maioria, seja quem você for, seja qual for o seu cargo eclesiástico, o senhor, a senhora vai me responder, eu sou servo de Cristo. Mas o texto diz, se estiver agradando aos homens, deixando eles felizes, passando a mão, não são servos de Cristo. Então não são servos. O texto não sou eu que estou dizendo. Não sou eu. É o texto que está dizendo. Você que passa a mão nas pessoas que estão na sua igreja, que prega só mensagens positivas, triunfalistas, não prega sobre inferno, sobre trono branco, justiça, mensagens de justiça, mensagens palatáveis só para agradar. O senhor, a senhora não é servo. Repito, não sou eu que estou dizendo, é o texto. Eu vou repetir. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Já pensou se eu fosse Paulo, chegasse na tua igreja e falar, o senhor não é servo de Cristo. A senhora não é serva de Cristo. Eu estaria mentindo? Eu creio que não. A julgar pelos discursos,
A julgar pelas pregações, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, é a mesma coisa. Se ouve a mesma coisa, eu não preciso nem ir na igreja, eu já sei que no próximo culto, o pregador, a pregadora vai dizer: Deus se preocupa contigo, Ele cuida de você, Ele está te sustentando, Ele vai te abençoar, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. É o que se ouve, quase tudo que se ouve é isso. Ele tem zelo, Ele está cuidando da sua família. Não precisa ir na igreja, o próximo culto é certeza absoluta que vai ser isso. São mensagens para agradar as pessoas, porque nem o meu pai, seu pai, o senhor que tem ou não pai, o seu pai fica todo dia dizendo: vou te dar comida, vou te dar roupa lavada, vou comprar roupa nova, vou pagar a escola. Fica falando todo dia? O seu pai? O meu pai não ficava falando para mim todo dia: Márcio, eu vou te pagar a escola, vou te comprar material, todo dia, segunda a domingo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou te comprar roupa, vou te dar presente, vou isso, vou te guardar, vou te proteger, vou te sustentar. O nosso pai não fazia isso, mas Deus tem que fazer. Deus tem que fazer isso todo dia, todos os custos. Eu vou suprir todos os cultos. Eu vou suprir, eu vou abençoar, eu zelo, eu cuido. Eu estou te guardando. Eu não preciso ouvir isso todo dia. Eu não preciso ouvir todo culto que Deus vai agir, que Deus vai fazer, que Ele vai suprir. Eu já sei disso. Não preciso. Que Ele vai me sustentar, que Ele vai me guardar. Todo culto. Não preciso ir. Pegou o microfone, Deus está cuidando de ti, irmão. Deus está cuidando de você. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você precisa. Ele vai entrar com a providência, as promessas que Ele te fez, Ele vai cumprir. Eu não preciso sair daqui da minha casa e ir lá na igreja, ou em qualquer outra igreja, porque eu já sei o que vai ser dito. Volto a dizer, meu pai não falava isso todo dia. Seu pai fala, ou seu pai que já faleceu falava todo dia? Não precisa, não preciso disso. Eu confio, eu conheço o Deus que eu sirvo. Então essas são mensagens positivas, mensagens triunfalistas, mensagens para trazer conforto. Não pode constranger, não pode trazer desconforto. Mas Jesus, nas suas mensagens, muitas das vezes trouxe desconforto, trouxe constrangimento às pessoas, principalmente aos fariseus, né? Aos sacerdotes, aos escribas, que hoje seriam os obreiros da igreja evangélica, começando pelo líder. Jesus trouxe desconforto. E isso é pregar justiça. Isso é estar enquadrado em 1 João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Se o senhor, se a senhora não faz isso que eu estou falando, não prega periodicamente, não traz essas mensagens, essas disciplinas, essas exortações às pessoas que estão na igreja, ou seja, a igreja católica ou qualquer outra instituição, o senhor, a senhora não se enquadra em 1 João capítulo 2, verso 6. Isso é realidade, tem que ter coragem para dizer isso, e eu tenho essa coragem. Eu poderia dizer pessoalmente, te chamar de canto, né, para não escandalizar, não sou louco, chamar o senhor, a senhora de canto e conversar de canto, falar: é assim, assim. O senhor não prega, a senhora não prega. Mas como, presbítero, não prego? Eu te conheço, eu já congreguei, congrego, já visitei. Na minha caminhada eu já passei acho que por 9 igrejas, conheço muita gente. Eu conheço o que é pregado. Eu sei o tipo, o modelo de mensagem dessas igrejas. Eu sei que essa mensagem vai causar desconforto, pode causar alguma hostilidade. Lamento, não é isso, eu não pretendo causar isso, mas é necessário. Vai ter gente que vai querer me bloquear, se quiser bloquear, bloqueia. Aí é que eu vou saber mesmo que você é um falso profeta, uma falsa profeta. Vai ter gente que não vai querer me cumprimentar, vai me olhar de cara feia, vai entortar a boca. Tudo bem, esse é o preço de um atalaia, eu estou acostumado com isso. Mas você precisa ouvir, o senhor, a senhora precisa ouvir. Vamos parar com essa loucura, ó, dá um tempo.
com essa loucura de triunfalismo, de mensagem positiva, e começa a corrigir esse povo que está atolado de pecado até o pescoço. E a Bíblia diz que a tendência é piorar, mas a mensagem continua a mesma. É esse Deus que a igreja evangélica criou, um Deus domesticado, manso, inócuo, brando, um Jesus amigo, Jesus de amor. Por favor, é difícil entender. Sabe que eu preciso desenhar para o senhor, para a senhora? Que o senhor vai dar conta, a senhora vai dar conta? É preciso uma mudança. É que nem o pastor Paulo Júnior da igreja Aliança do Calvário, lá da cidade de Franca. Um dia, se Deus quiser, eu vou lá assistir um culto pessoalmente. Eu conheço desde 2008 na internet. Me ajudou muito no meu ministério. Mas ele disse numa pregação, e aquilo me impactou, né? Ele disse assim: é preciso despregar tudo que foi pregado e pregar tudo de novo. Eu sei que é duro o que eu estou dizendo, irmão, mas é a realidade. É a realidade. Se eu for amanhã num culto, seja qualquer igreja, vai acontecer, vai ser dito, vai ser pregado o que eu acabei de falar. É as mesmas mensagens. Mas e o que Jesus pregava? E o que Jesus falava? E a justiça, que compreende trono branco, julgamento, céu, inferno, lago de fogo, pecado. Vocês estão brincando, né? Vocês não estão acreditando em mim, né? A senhora que está aí atrás, né? Vocês acham que vocês vão para o trono branco esperando o galardão, né? O Senhor Jesus diz que, eu não lembro agora a passagem, não sei se é Tiago, que haverá mais juízo, né, sobre aqueles que estão na frente, aqueles que estão na liderança, né? Eu não lembro agora, eu vou colocar aqui abaixo, tá aí no rodapé. Haverá mais juízo. Tá achando que o Senhor vai chegar lá no trono branco, qual é o meu galardão, né? A senhora está achando, né? Seja quem for, o nível eclesiástico, espiritual, está achando que vai chegar lá e qual é o meu galardão? Jesus vai pedir conta das almas que colocou nas tuas mãos. Ele vai pedir conta dessas almas. O que a senhora fez com elas? Colocou nas tuas mãos para torná-las biblicamente salvas. Colocou as almas nas tuas mãos para descorromper o que foi corrompido em Adão, santificá-las e prepará-las para a eternidade. Não para isso que está acontecendo hoje na igreja, em todas as igrejas. Não acredita no que eu estou dizendo, né? Vai pagar para ver, né, pastor? Apóstolo, bispo, apóstola, pastora. E você que é ovelha, vai continuar até quando acreditando em historinha que vem de cima do púlpito que tudo vai dar certo, que as promessas vão se cumprir? Se a Bíblia diz que a grande maioria vai descer ao inferno e que Deus não vai cumprir todas as promessas. Está precisando mais ler Bíblia, você que é ovelha, buscar. Só tem um jeito de você não ser enganado, você lê a Bíblia. Eu espero do meu coração, esse é o meu modo de pregar, é assim que Deus me usa. Não falo com raiva, não falo com ira. Eu pago um preço altíssimo para essa mensagem chegar aí até o Senhor, até a senhora. O atalaia paga um preço altíssimo. Os demônios, eles bufam pelas narinas para me destruir, para me derrubar. Ainda mais um eunuco. Imagina um eunuco com 8 anos. 8 anos o seu eunuco. Imagina. Sozinho, sem mulher, sem filho, vivendo a minha vida para a obra, o meu trabalho, minha família, que é meus irmãos. O preço para essa mensagem chegar aí é altíssimo. Mas a grande maioria nem assiste, eu sei disso. Menos de 5% dos que eu mando assistem às minhas pregações. Não tem problema. Antes eu me aborrecia, hoje eu não me preocupo. Por quê? Porque o trono branco vai dizer: abra o seu coração, pastor. Abra o seu coração, pastor. Você que é ovelha, obreiro, não importa.
Deixa de ser orgulhoso. É Bíblia. Eu estou lendo Bíblia. Aqui não tem historinha, não tem manipulação. Lembra lá em Gálatas? Não tem palavra para agradar. Ela é nua e crua, a verdade transparente, do jeito que ela é. Obrigado por ter ficado até aqui. Te agradeço mesmo a sua presença. Compartilhe esse vídeo, meu. Por favor, compartilhe. Se você acredita, né? Se você não acredita, você não vai compartilhar. Mas se você acredita, compartilha com seus amigos nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp. É preciso. Tá bom? Te agradeço de verdade. Até o próximo vídeo, querendo Deus.